Olá, meu nome é Assis Júnior, diretor comercial do Grupo Óticas Visão. E nesse dia de hoje nós temos a honra de estar aqui nesse encontro de visionários. César Fernandes, que é um representante nosso, um fornecedor nosso, na realidade, que nos atende com a Safilo, né? A Safilo Brasil. É isso? Safilo Brasil. Safilo Brasil. E com a Safilo nos contempla com vários lançamentos, com várias grifes de armações nacionais e internacionais. E ele veio nos prestigiar nesse dia de hoje com muita sabedoria. Ele está aqui há 2 dias formando a nossa equipe de vendas, os nossos visionários. E através desses 2 encontros passou uma bagagem imensa de algumas coisas que nós vamos conversar aqui nesse dia de hoje. E para complementar essa percepção de mercado óptico, a gente traz aqui a Patrícia Cordeiro, supervisora do Grupo Óticas Visão, supervisora comercial do Grupo Óticas Visão, para abrilhantar esse nosso dia de hoje, trazer cada vez mais a experiência do cliente na sua percepção diante desse, digamos assim, desse novo modelo de negócio, dessa nova tendência, dessa nova forma de trabalhar dentro do nosso segmento óptico. Sejam bem-vindos, é uma honra estar aqui com vocês nessa tarde de hoje e aprender com vocês. César Fernandes, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se apresentasse, como é que você começou, qual é a sua história no segmento óptico, no ramo óptico, né? Você está há quanto tempo no ramo? Enfim, fala para a gente um pouquinho. Legal, então, prazer, assim, é um prazer imenso estar aqui, batendo esse bate-papo com vocês, passar um pouquinho da minha trajetória, do meu conhecimento. Eu estou no ramo óptico há 12 anos, né? Então eu fiquei aí um bom tempo em treinamento, então eu entrei para o ramo óptico com treinamento. E para mim foi uma área que me despertou muita curiosidade, me despertou vários interesses em descobrir sobre mais esse ramo óptico, porque treinar pessoas para falar de óculos, então a gente precisava trazer inovação, precisava trazer uma forma mais fácil de falar do produto. Sim. Então eu fiz muito investimento, muito estudo, visitei fábricas para poder ver como que era a produção de um óculos. E aí eu fiquei 8 anos aí dando treinamento, treinava o Brasil inteiro sobre marcas, sobre técnicas, sobre tecnologias e também sobre visagismo, que foi onde a gente começou, vim até a Fortaleza para falar sobre visagismo e despertou aí um grande interesse aqui na Óticas Visão também sobre esse conteúdo, porque realmente ele faz um diferencial, né, hoje no dia a dia. E aí da área de treinamentos eu passei para o comercial. Então, hoje eu estou na Safilo, na área comercial, atendendo os principais clientes, né? Então, vocês como um cliente que é account da Safilo, além de ter o atendimento com venda, a gente também dá esse treinamento, né? A visita, um atendimento 360 graus aqui para vocês. Desde já, muito obrigado pela sua presença, porque a nossa turma realmente precisa. E para a gente, como grupo Óticas Visão, se destacar no mercado, cada vez mais conhecimento, cada vez mais esse investimento em educação e formação desse nosso time comercial. E para falar sobre o nosso time comercial, eu queria pegar um gancho aqui com a Patrícia Cordeiro, nossa supervisora, que está ali todo dia com a nossa equipe de vendas. Eu queria que você se apresentasse também, como é que está sendo esse tempo de ramo óptico para você, o que é que você está conseguindo, quais são suas percepções diárias, enfim, se apresenta para a gente um pouco. O varejo é fascinante, eu posso dizer que eu sou apaixonada pela arte de encantar clientes. E eu me encontrei muito nas Óticas Visão, porque nós trabalhamos com imagem e estilo. E é muito bom a gente transformar a experiência da autoestima de uma pessoa, a experiência de saúde, né, com desempenho melhor, com qualidade de vida. E ver o time se qualificando é um momento também de muita alegria de encontrar, né, nessa jornada que nunca se esgota, porque a gente sempre precisa aprender mais, né? Sim. Por falar em aprendizado, o varejo é um aprendizado. Com certeza. Né? As pessoas, César, elas ficam nas vitrines, elas se encantam, né? Elas apreciam. Na verdade, eu acredito que elas apreciam primeiro as vitrines. Sim. Mas eu queria te perguntar como fazer o encantamento pelo produto, né? Como encantar após essa apreciação. Legal. Bom, assim, para começar, como você disse, a vitrine é quem chama o cliente para dentro. Né? Então, uma vitrine ela precisa estar muito bem exposta, o produto precisa estar muito bem exposto, né? De forma adequada. Hoje, você olha uma vitrine, às vezes, você não consegue enxergar nem a marca do produto, né? Então, você precisa expor um produto de forma
que o cliente consiga enxergar, né? Qual que é a marca, qual que é o material, qual que é o formato daquele produto, né? Então, começa por aí. O cliente foi atraído pela vitrine e aí ele entra à loja, né? Então, e aí tudo com a mágica pode acontecer. E aí vai muito de abordagem. Hoje, você apresentar um produto, você precisa ter um encantamento. Você precisa fazer com que o cliente se apaixone por aquele produto. Então, a forma de você apresentar pode mudar tudo. Como você manuseia o produto ao apresentar, né? Aonde você coloca o produto? Carrega como? Pelas hastes? Ou com as duas mãos? Ou sobre uma bandeja? Então, o atendimento, ele é crucial para você apresentar o produto. É aonde você vai dar o valor naquela peça. Eu gosto muito de dizer, nunca diz o preço. Fala primeiro do valor do produto, né? O valor não financeiro, o valor que tem aquela peça, qual é a marca. Existem casos em que o vendedor, ele atende o cliente, ele não fala nem o nome da marca para o cliente, né? E aí? Cadê o valor? Então, assim, o atendimento, ele é o ponto mais importante para a gente fazer com que o cliente encante, né? E depois, claro, que a gente entra com os benefícios e a qualidade do produto. Já percebi que as pessoas, quando elas se identificam com a peça, geralmente tem um pouco da identidade da marca, não é isso? Sim, sim. Hoje nós temos aí, a Safra tem grandes marcas no nosso portfólio. Então nós temos marcas aí desde produto com valor mais acessível a um valor mais agregado e peças com estilo diferentes, né? Então hoje eu tenho peças de luxo, eu tenho Carolina Herrera, que é para uma mulher de luxo e sofisticação. Eu tenho Polaroid, que é para quem gosta de cores, de formatos. Eu tenho Tommy, que é para um estilo mais americano. Então, para cada estilo de cliente, para cada perfil, eu tenho um produto, eu tenho uma marca para poder trabalhar. Eu tenho Carreira hoje, que é para quem gosta de sair do tradicional, para quem gosta de se expor, para quem gosta de exibir o que está usando. Então, para cada cliente, assim, eu tenho uma marca específica para poder oferecer. Eu vi um pouco nessas tuas colocações, o nosso time aqui pertinho, né, desse bate-papo. Como é que a gente pode fazer para vender mais de uma armação para o cliente? Porque, às vezes, o cliente quer um estilo para algum capítulo da vida, para alguma jornada que ele faz. Mas a gente vê outra oportunidade para o cliente levar mais de uma peça. Como é que a gente faz essa transição de expectativa de levar só uma e coloca mais uma peça na vida do cliente? Então, Patrícia, eu costumo dizer, hoje nós temos vários estilos, né, de vida. Tem momentos em que eu estou aqui no podcast, tem momentos que eu estou numa reunião de negócios. Saio daqui, eu posso ir para um happy hour. Praticar esporte. Posso praticar esporte. Uma praia. Uma praia, né? Estou aqui pertinho da orla, posso correr. Isso faz parte da nossa consultoria, né? Quando você atende o cliente, você precisa consultar. Uma venda consultiva. Uma venda, exato. Então, assim, se você conversa com o seu cliente, se você entende a necessidade do seu cliente, você pode vender não só mais uma peça, você pode vender 3, 4, né? Então, você tem vários estilos. E isso, às vezes, passa tão despercebido pra gente, porque a gente, às vezes, quer vender uma única peça, quer vender logo e acabou. E eu perco a oportunidade. Eu posso vender 2 receituários, como eu posso vender um receituário, um solar, né? Então, eu preciso entender o meu cliente. Para poder vender mais de uma, eu preciso entender qual é o estilo de vida desse cliente. E hoje o óculos, ele é um acessório, né, Júnior? Sim, completamente. E a partir disso, tudo muda. Eu posso precisar de... Às vezes, nós temos campanhas com lente em dobro, né? Eu posso fazer do limão uma limonada. Isso. Né? Mas colocando o óculos como um acessório. Isso. E aí eu queria te fazer uma pergunta, César. Assim, você representa um fornecedor nosso, um player aqui no Brasil, de muitas grifes, né? Sim. Você estava falando nesses 2 dias, falando sobre as grifes que vocês trabalham, que vocês representam. Tem a Boss, tem, além das 3 que você falou, enfim. Como é que vocês enxergam hoje? Eu vou perguntar melhor. Como é que as grandes marcas de óculos, né, do segmento eyewear, elas estão buscando essa identificação, né, com o público? Qual a pegada hoje das grandes marcas, das grandes grifes internacionais para vender óculos para o público? Hoje
Eu gosto de trazer até há 40 anos atrás, né? Foi em 1980, foi quando as empresas entenderam que o óculos eles não eram somente para correção visual. Sim. E sim que eles se tornariam um acessório, né, de estilo, um acessório para você compor o seu look. E aí começaram a apresentar, começou aí em 1980, que as grifes começaram a fazer aí a licença com as empresas de óculos para poder trazer a sua coleção eyewear. Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, vamos falar de Carolina Herrera, que é uma grife. Então, ela tem lá suas roupas, perfumes, sapatos, e ela tem um acessório que é o óculos. O óculos hoje ele anda muito com o DNA da marca. Então hoje para quem usa um perfume Carolina Herrera, uma roupa Carolina Herrera e usa um óculos Carolina Herrera, ele tem que ter o mesmo sentimento de estar usando qualquer outro produto de Carolina Herrera, porque a gente traz o DNA. E as grifes elas estão investindo cada vez mais porque é um segmento que cresce cada vez mais. Além de nos proteger contra o sifão solar, contra os raios, né, ultravioletas, os receituários também para correção visual. Então é um segmento que cresce sempre. E as grifes, elas vêm investindo cada vez mais. Quem ainda não tem, vai começar a ter. Sim. E aí a gente pega algumas marcas também. Por exemplo, eu tenho o David Beckham, que é hoje uma pessoa que é um ícone na moda masculina, que a gente criou essa marca. Então, ele não tem a sua grife, né, ele não faz as suas roupas, mas ele tem a sua marca hoje de óculos, que é uma marca voltada para a moda masculina, que muitas mulheres estão usando. Que inclusive, eu inclusive até gostaria de ressaltar isso. Antigamente a gente falava, esse modelo é masculino, esse modelo é feminino. Hoje está muito eclético, né? Todo mundo usa tudo, é muito de estilo. O óculos, ele realmente é o que o cliente gosta. Ele colocou no rosto, ele gostou daquele solar, ele vai usar. Eu me lembro, a Ótica Visão tem 50 anos no mercado, e você falando aí desde 1980, né? Você pegou essa década aí, a gente tinha muito disso realmente, né? O óculos masculino, o óculos feminino, o óculos parafusado, o óculos de acetato, o óculos de metal, dessa forma. E hoje eu começo a compreender que uma venda consultiva parte desse pressuposto, identificar, entender quem é o usuário, no caso o consumidor, e tentar linkar ele com algum estilo, com um lifestyle desse de alguma grife, para fazer esse encontro, né? Encontro do consumidor com a grife que ele, naquele momento ou para aquela ocasião, representa melhor aquilo que ele quer usar. Mais ou menos isso, Patrícia? Perfeito. Para cada pessoa existe uma peça, porque tem algo a mais. Mais de uma, hein? Mais de uma. Para cada pessoa existem oportunidades. Para cada momento, né? Para cada momento. Eu acredito que para cada momento foi a nossa melhor escolha, né? Exato. Hoje tá cada vez mais, né? Até hoje, durante o nosso treinamento, não sei se vocês observaram, teve uma consultora que ela veio me perguntar, esse modelo carreira, ele é masculino? Eu falei, não, ele pode ser para você também. Ela falou, porque eu apaixonei nele. Eu falei, isso, ele é para você. Então, eu não posso hoje falar, esse é um produto masculino, porque a carreira, ela era uma marca masculina. Hoje ela não é uma marca masculina, é uma marca unissex. É uma marca para você usar, então, assim, gostou da peça, você pode usar. Né? Aquele óculos retangular que antes era só a mulherada que usa, hoje os homens estão todos usando. Então é questão de estilo. Solar, eu digo para você, solar é questão de look, estilo, e você vai... Os modelos oversize, né? Aqueles modelos grandes que agora tá na moda, né? Sim. O oversize e a lente ainda fotocromática tá na moda. Sim, e as lentes também, que agora as lentes de cor, né? As lentes... como é que chama agora? A fotocromática. A fotocromática, que é a lente clarinha que vai escurecendo de acordo com a intensidade dos raios, não é isso? Não é só essa, mas é aquela lente que vem, aquela colorida, que ela, dependendo da ocasião que você quer, mas daqui a pouco eu me lembro hoje vai vir muita tecnologia para frente, viu, gente? As lentes, cada vez mais elas são investidas, eles fazem investimento em estudo para trazer inovação. Acho que o público, ele sempre busca isso, né? Inovação. E no óculos não vai ser diferente. Está cada vez mais vindo tecnologia nisso. Exato. E para muitas exigências, também existem muitas oportunidades, né? Uma delas é essa preocupação com a estética, que nós percebemos em todos os níveis de idade, em todas as faixas, né? E os ciclos. Mas o que todas as pessoas buscam hoje é comunicar o seu estilo e rejuvenescer. Sim. Pensando nisso, nós temos um conceito no visagismo que está relacionado a harmonizar ou contrastar. Qual é a recomendação certa para o cliente?
Então, Patrícia, isso é uma dúvida de muita gente, né? Quando o visagismo veio para o Brasil, falava-se muito nisso. Tem harmonia e contraste, e tem que ser o contraste. Na verdade, tem que ser o estilo da pessoa. É fazer justamente a consultoria e identificar e poder orientar o cliente. Se você olha hoje em formato de rosto, com o formato de uma armação, o mais que vai chamar mais atenção é o contraste. Isso é porque ele chama a atenção. Mas será que o meu cliente ele quer mostrar contraste? Será que ele quer mostrar mesmo que ele está usando um óculos totalmente diferente do seu formato de rosto? Então, eu preciso identificar a personalidade do meu cliente, qual é a característica dele, como que ele gesticula, como que ele anda, como que ele se veste. Porque, de repente, eu pego uma pessoa que é toda tímida, que tem aquele perfil mais tímido, retraído, e ela não quer mostrar muito. Nem a roupa ela usa muita cor. Aí eu vou e coloco um óculos nela, um vermelho, gatinho, talvez não é isso que ela procura. Então eu preciso identificar qual que é o perfil do meu cliente. Então quer dizer que não existe a fórmula certa do visagismo. Um rosto oval com armação quadrada, não existe. Vai depender muito exatamente, voltando a falar do atendimento consultivo. Exato. É identificar o que é que o cliente gosta, quais são os seus hábitos, o para que ele quer. Às vezes, até quando a gente vai dar treinamento, a gente fala assim, né? Perguntar para o cliente para que ele quer o óculos. Apesar de ser aparentemente uma pergunta óbvia, né? Eu quero o óculos para poder enxergar. Sim. Mas é porque a gente tem que entrar nessa seara de entender o para que o cliente, né? Eu uso o meu óculos porque eu vou para um casamento, porque eu vou trabalhar, é para uma atividade de lazer, enfim. E aí, para cada momento, como a gente estava falando agora, né, Patrícia? Para cada momento, um óculos diferente, né? E eu acabei de me recordar o nome, são as lentes cosméticas, né? As lentes cosméticas, que inclusive também você pode agregar essas lentes, que são lentes coloridas, tem a lente amarela, a lente azul, a lente rosa. E para determinado momento, né? Então, cada vez mais é importante para a gente, para fazer vendas bem feitas, entender para que o cliente quer usar o óculos. Exato, Júnior. É muito complicado você colocar regras hoje no que pode e o que não pode. Né? Então, assim, hoje de uma armação, eu não posso falar para você não pode usar essa armação. Às vezes é o estilo da pessoa, né? Igual hoje, durante o treinamento, trazendo mais um exemplo, eu sempre falo do 3 peças, né? Aquele balgrife que muita gente conhece. Eu sempre falo que ele faz com que a imagem da pessoa se torne um pouco mais séria, envelhece um pouco, né, a pessoa. E tinha uma mocinha na frente que ela falou, gente, mas eu gosto. Eu falei, não, tá tudo bem. Ela falou, eu quero parecer mais velha mesmo, mais séria. Eu falei, então é isso. Então o óculos, ele tem até o dom de mudar você, sabe? Assim, segurança, no caso dela, ela deixou muito claro que ela precisava enaltecer segurança através da imagem dela. Então, aí você vê a potência de um óculos, né? Existe, claro, alguns pontos que a gente tem que se atentar, né? Hoje, assim, eu posso usar óculos grande porque é o meu estilo, o receituário é meu estilo, eu posso usar óculos grande, mas tomar cuidado, porque tem coisas que às vezes ficar muito bonito pode ficar não muito legal, né? Que é uma sobrancelha dentro da armação, por exemplo. Isso não deixa um produto, com aspecto um pouco diferente, né? Então, o ideal é acompanhar a linha do óculos, a sobrancelha, a mesma altura do óculos. Mas, assim, eu não posso colocar regra hoje no que pode e não pode. O foco principal é você entender o perfil do seu cliente. E, César, o lance da pele fria com a pele quente, armação mais clara, armação mais escura, o que é que você... Hoje, assim, quando a gente fala de tonalidades de pele, eu tenho a tonalidade de pele fria e a pele quente. E aí, o que é o mais indicado? Se eu pego uma tonalidade de pele fria e coloco um óculos de tons frios, eu vou, meio que morrer um pouquinho do brilho, sabe? Eu vou ficar muito de uma única cor. Então, eu não vou dar destaque nem para mim, nem para o óculos. Sim. Porque também eu mereço destaque. Por exemplo, meu tom de pele é frio. Boa. E eu tô com um óculos que é um tom quente. Boa. Eu também então, ele mereço dá esse destaque. Contraste. Muito bem. Então, assim, eu mereço. Não é só o óculos. Então, se de repente eu coloco... Ontem mesmo a gente estava na loja, né, Patrícia? Sim. Tinha uma consultora e ela estava experimentando um óculos. Eu falei, se você colocar esse, que é o mesmo tom de pele, o mesmo tom da sua pele, que é frio, vai morrer esse óculos. Coloca para você ver. Ela falou, nossa, realmente, eu fiquei até estranha. Então, muda totalmente. O óculos... ele tem o dom de mudar muita coisa. Super poder, né? Eu já percebi também
que alguns clientes têm algumas coisas que incomodam no rosto, né? E, de repente, esse incômodo, ele pode se tornar mágico se a gente conseguir fazer uma consultoria assertiva. Pode falar um pouquinho quando o cliente tem um nariz maior ou um nariz menorzinho, que ele fica constrangido às vezes, que não está seguro, que peça ele deve usar? Claro. Você trouxe um ponto muito bom que eu gosto de ressaltar sempre nos meus treinamentos, né? Quando a gente vê alguma característica no cliente, o ideal é que ele fale, né? Eu não gosto, eu acho meu nariz grande ou meu nariz pequeno. Isso a gente tem o dom de poder trabalhar também com o produto, né? Então, se eu tenho um nariz longo, eu quero fazer com que ele fique mais curto, eu posso colocar uma ponte mais grossa, evitar ponte fina e plaqueta. Por quê? Se eu tenho um nariz um pouco mais longo, eu coloco plaqueta e ponte fina, vai parecer com que o meu nariz ele vai evidenciar mais o meu nariz. Então, eu consigo também trabalhar tamanho do meu nariz, né? Com a ponte de um óculos. Que é exatamente o lance do contraste, né? Você vai chamar mais atenção para a ponte do que para o tamanho do nariz. Então, assim, eu quero hoje... E tem também as pessoas que têm o nariz pequenininho e quer fazer... Às vezes colocam uma ponte grossa, o nariz some, né? Então, e aí? Aí entra a questão muito do visagismo. Será que tá combinando, né? Peraí, eu tô com óculos lindo, mas meu nariz sumiu, porque a ponte é muito grossa. Então, posso trabalhar com uma ponte um pouquinho mais fina para evidenciar mais o meu nariz e ele harmonizar com o meu formato de rosto, com o meu óculos, com o meu cabelo. E aí fica tudo em evidência, né? Perfeito. No óculos, na armação, tudo impacta, na verdade? Sim. Tudo pode fazer uma mágica. Por exemplo, as hastes finas, as hastes largas, elas também têm um superpoder, não é verdade? Tem sim. Se você hoje tem um perfil, né, longo, e você coloca uma haste mais grossa, ele vai dar um equilíbrio nesse perfil do seu rosto. Então, ele vai fazer com que o seu rosto fique um pouquinho menor. Agora, se você tem o perfil do rosto curtinho e coloca uma haste larga, aí você vai sumir o seu perfil. Então, são detalhes que, assim, claro que o perfil, em muitos casos, não incomoda ninguém. Mas, esteticamente, se você começar a analisar, você fala, nossa, tá curtinho o perfil do rosto dela. Por quê? Porque talvez a haste é larga demais. Coloca uma haste mais fina, por quê? Porque você vai dar uma alongada no seu perfil, tá? Então, realmente, tem esse poder também. Eu entendi que venda consultiva... ela é realmente transformadora. Ela é. E aí é o que eu digo, se você faz uma consultoria, eu não falo consultoria de imagem, consultoria de venda. Se você faz uma consultoria eficaz, analisar realmente o perfil do cliente, como eu digo, momento do café, momento que você bate um papo, Exato. Que você vai descobrir mais sobre o seu cliente. Se ele pratica esporte, se ele vai à praia, se ele faz reuniões, porque você vai juntando os argumentos de venda para você apresentar o produto. Então, quando você faz uma consultoria eficaz, a chance de você mostrar menos óculos é maior. Perfeito. Claro que vai ter cliente que vai querer ver a loja inteira e tá tudo bem. A gente vai mostrar. Faz parte do varejo. Né? Faz parte do varejo. Mas se você faz uma consultoria, identifica a necessidade do cliente e apresenta o produto para ele, de acordo com a necessidade que você entendeu, e apresentar para ele explicando o porquê. Também não adianta você apresentar e não falar porquê. Sim. Né? Apresenta e fala, estou te apresentando essa peça devido a isso, isso e isso. Você disse para mim que gosta de contraste, que gosta de... Tô vendo que você tem roupa colorida, o cabelo, gosta de um batom. Tô te apresentando essa peça porque ela tem esse estilo. Ela vai dar uma levantada ainda, vai como se fosse parecendo um lifting, né? Que é o gatinho, dá como se fosse o lifting. Então, você consegue também fazer tudo isso e mostrar para o cliente por que você está apresentando aquela peça. Eu lembrei do treinamento de hoje que você falava sobre acho que era a Carolina Herrera, que eu até dei um toque lá para o pessoal, né, o pessoal de vendas, falando de uma palavrinha que você colocou lá, né, do empoderamento. Exato. Cara, como é que você vê essa pegada hoje, especialmente para o público feminino, de algumas linhas que surgem agora, ou que se consolidam, digamos assim, nesse empoderamento, né? A mulher realmente com a força, com esse ato de ir para cima, de se tornar mais ousada, tanto no mercado de trabalho quanto assim, até porque o óculos acompanha ela também no mercado de trabalho, né? Sim. Como é que você enxerga hoje essa pegada das grifes? Então, eu acho que toda grife feminina, ela tá muito focada nessa questão do empoderamento feminino, né? E quando a gente fala de Carolina Herrera, que ela traz isso, é uma palavra dela, né? Uma mensagem dela. Eu quero que as mulheres
se sintam empoderadas. Por quê? Porque são peças que você olha, você vai ser notado. Se a mulher estiver usando o Carolina Herrera, seja qualquer acessório de Carolina Herrera, ela será notada. E ela quer que a mulher se sinta empoderada. Tipo, eu tô feliz assim, eu gosto desse volume, eu gosto dessa cor, eu gosto desse óculos grande, dessa haste que entrega poder e força, né? Essa haste exagerada, mas é meu, eu estou feliz assim. Então, hoje é muito foco, né? O empoderamento feminino. E as grifes femininas, elas estão muito voltadas para isso. Para a mulher realmente ser o que ela quer ser. Quando a gente pega, né, Patrícia, a oportunidade de treinar a equipe de vendas para esse tipo de cliente, que algumas vezes, né, Patrícia, as mulheres até nem se atentam para esse fato de empoderamento. São mulheres e até homens também, que a gente tem a Hugo, né, tem a Boss, que você falou hoje, né, que estão dissociadas, né? Sim. Se eu não me engano, a Hugo, que é uma classe de luxo, né, mas a Boss... A Hugo, ela é mais voltada para um público mais jovem. Não é dizendo necessariamente idade, tá? Sim. Só fazendo uma adendo. Eu posso ser uma pessoa de 60 anos e ter um espírito jovem. Escolhas, gostar de Hugo. Né? Exato. E a Boss, ela é uma peça mais clássica, uma peça que entrega o luxo, tá? É alto luxo, mas aí são perfis diferentes. Isso. Você começa com Hugo até você chegar em Boss. Pois é, e quando a gente capacita a nossa equipe para entender o cliente, a gente começa a dar essa pegada de empoderamento, de presença, de persona, né? Independente se é homem ou se é mulher. E aí a gente sai da briga pelo preço, né? Que eu acho que você frequentemente você vê isso dentro de loja. É sempre, especialmente agora no nosso mercado, agora não, já está com um bom tempo, a busca do preço pelo preço, né? O preço pelo preço. E quando a gente começa a formar o time para vender esse valor agregado, esse valor percebido, como o César estava falando, fica uma venda mais fluida, Patrícia? O que você pode ajudar a gente nisso? Certamente, quando o cliente percebe que ele está fazendo um investimento, né, que ele está colocando, aplicando o dinheiro, aquele valor está sendo feito com responsabilidade, com qualidade, ele não vai se arrepender, ele não vai temer, né? E esse cliente bem assistido, ele é um promotor, ele é o melhor promotor da empresa, ele é o maior promotor da marca, ele impacta. Quando você faz assertivamente uma venda onde o cliente reconhece que ele pagou bem, né? Que ele está satisfeito com o investimento, ele consegue comunicar para todas as pessoas ao redor dele o quanto aquilo fez bem. Sim. Ele passa a ser o embaixador da marca, né? Muito bem, embaixador da marca. Muito bom, muito bom. Fala pra gente um pouquinho mais sobre as outras grifes, né? A gente falou de grifes de luxo e tal, empoderamento. Mas fala também das outras que a gente tem, né? Por exemplo, qual é a marca, o seu xodó? Qual é aquela marca que você traz no coração? Qual é? Fala aí pra gente. Olha, eu trago no coração várias marcas do portfólio da Safilo. Primeiro que eu sou apaixonado pela qualidade do nosso produto. A Safilo, ela tem esse investimento, né? Qualidade, que é o nosso principal ponto. Então, assim, todas as marcas, ela traz um pouco uma parte do meu coração, né? Eu sou muito apaixonado, são perfis um pouco diferentes. Sou muito apaixonado por carreira, que entrega esse estilo mais ousado, mas eu gosto muito também de David Beckham, que é o que eu estou usando. Por quê? Até voltando lá no ponto sobre empoderamento feminino, eu falo muito da questão masculina. Hoje nós temos essa marca no nosso portfólio, que é a David Beckham, que é uma marca que o cliente hoje é pensado no homem, que gosta de moda. Então, aquela coisa do metal, do quadrado, do básico, sem muito brilho, não existe muito dentro de David Beckham. Então, nós temos, como eu falei, de marcas voltadas, né? Então, assim, é uma marca que me agrada muito, mas toda marca do portfólio. Desde Polaroid, né? Que hoje Polaroid, nós temos aí no solar 100% polarizado. É o polarizador original. Então, assim, é uma lente que ela tem as suas 9 camadas de polarização, então entrega realmente um conforto visual. Nós temos outras, como a Atomic, que é um foco hoje muito principal dentro do grupo de vocês, que é uma peça jovem. Eu tenho lá uma peça mais clássica, mas uma peça mais... Atemporal. Atemporal,
acho que você disse tudo. Então, assim, nós temos hoje para todo mundo, né? É só você realmente entender o seu cliente para poder oferecer. Eu sou apaixonado por todo o portfólio, é difícil eu falar, né? Mas se for para escolher hoje um receituário, neste momento, principalmente questão de moda, eu ainda ficaria com David Beckham, porque está dentro de moda masculina, né? Eu ouvi algo inédito aqui, que eu não vou dispensar comentários do César. Peça atemporal. Que argumento poderoso, César. Eu escuto alguns consultores afirmarem essa peça é atemporal. E isso dá uma segurança para o cliente. Sim. O que você acha dessa recomendação? Eu acho que assim, é muito bom quando você pega um cliente que você vê que ele está usando uma peça que está dentro da moda e nunca vai sair de moda. E tem uma coisa muito interessante que eu vou até trazer aqui, fazendo um gancho. Hoje, o cliente ele gosta muito dessas palavras difíceis, palavras que trazem significado, né? Por exemplo, uma palavra que não é muito usável, que é o atemporal. E o que é esse atemporal, né? Porque isso se torna ainda até um argumento um pouco mais... Precioso argumento. Então, assim, traz isso sempre para o cliente, que é uma peça que nunca vai sair de moda. Isso é um argumento fortíssimo. Porque hoje, como o óculos ele anda de acordo com a moda também, em alguns casos, o cliente fica com medo de comprar. Né? Então você fala, não, essa é uma peça atemporal. Uma peça que você vai usar hoje, vai usar o ano que vem, daqui 1 ano e meio. Só não vamos falar muito, né? Porque a gente precisa trocar de coleção, né? A gente precisa trocar de peça, né? Então, assim, não é porque é atemporal que eu não tenho que trocar de óculos, né? Exato. Então, assim, é uma peça que nunca sai de moda, mas que ele também vai precisar trocar o ano que vem. Sim, eu acho que é muito daquele lance assim, como é uma peça atemporal, ela vai combinar com vários modelos, com vários momentos, né? Então, assim, não vai ficar over, né, para nenhum momento e também, enfim, vai combinar com várias situações. Mais ou menos isso, Patrícia? Perfeito. E tem algo mais que me encantou na palestra do César de hoje, no curso, foi quando ele falou sobre a questão da garantia das peças da Safilo, principalmente quando ao uso da plaqueta, né, que o cliente às vezes ouve que tem a manutenção, mas que também tem garantia. Só que a Safilo, ela tem um posicionamento bem interessante em relação a isso, não é verdade? Porque assim, quando você fala para o cliente, muito cliente pergunta, mas qual que é a garantia? Antes de saber tudo, né? Calma, deixa eu te falar. Primeiro que a Safilo, ela trabalha muito focada na questão da tecnologia, qualidade. O nosso índice de assistência é baixíssimo, tá? Porque é um foco muito grande, né, da Safilo. Então, a gente não traz spare parts, que é plaqueta, ponteira, para o Brasil, porque o nosso índice é muito baixo. Se eu trouxesse, eu ia ter um estoque gigantesco disso. Então, teve algum problema, a Safilo vai te atender, está dentro da garantia, é um produto que deu um defeito de fabricação, nós vamos trocar a peça para você. Não temos a peça mais em linha ou não temos mais em estoque, vamos gerar um crédito para que a loja consiga atender o seu cliente. Tá? De preferência com o produto Safilo, né? Sim, foco no cliente total, né? O cliente é a nossa principal... Cliente final. Isso a gente foca muito, porque hoje, falando de qualidade, por mais que a Safilo ela tenha esse investimento, ninguém trata o produto como tratava antigamente, né? A gente não tem o cuidado como deveria ter. E aí, reforçando o que foi falado hoje e ontem, né? O óculos, ele é uma joia, independente da marca, independente se ele é um produto de um valor mais acessível ou até uma grife de valor mais elevado, ele é uma joia. São tratados, devem ser tratados como uma joia. E o cliente precisa entender disso, que ele precisa cuidar da peça. Se ele compra lá um produto que tem a aplicação de uma pérola, vai cair? Se você não tiver cuidado, vai. Porque você precisa cuidar desse produto. A armação 3 peças, né? Que a gente vê muito, né? Exato. Então tira de qualquer jeito. Tira assim, né? Puxa assim, então você está falando de responsabilidade. Responsabilidade, a pessoa precisa ter esse cuidado. E isso tem que ser dito para o cliente. Olha, você está comprando uma joia, tenha o cuidado necessário. Quando for limpar, tem até aquela questão, né? Vem aqui, eu limpo para você. Explique pra gente agora como é que a gente deve fazer a limpeza de um óculos. Olha, meu Deus, isso vocês vendem lá lencinhos, né, na loja, ou não vendem? Já é uma dica aí, hein? Existem hoje, né, uns líquidos que vocês podem, um sprayzinho, joga na lente para você limpar com um paninho que acompanha também, mas hoje o ideal é sabão neutro.
Então, você lava com sabão Lavar neutro. o óculos. Lavar o óculos Lavar com o sabão óculos neutro. completo. Detergente neutro. Sempre você que pode voltar da lavar. praia, da piscina, de um dia de trabalho. Da praia é o principal. Sim. Hoje, além da areia, que vai corroer muito, Uhum. e é incrível, porque entra areia aqui dentro, assim, onde a lente encaixa, né? Uhum. Então, se você não tira, você vai danificar o produto, vai riscar o produto. Uhum. E a maresia também, ela vai danificar. Onde é metal, ele vai oxidar, né? Então, por mais que a oxidação não é caracterizado, gente, isso é muito importante. Um óculos de metal, ou um óculos onde tem a aplicação de metal, oxidação não é um defeito de fabricação. Uhum. Ele é da nossa oleosidade, ele é da maresia. É o uso. É o uso. Mesmo assim, se oxidar, tiver dentro do prazo de garantia, a Safilo vai cobrir. Muito bom. Né? Muito Então, bom. assim, mesmo não sendo, tá? Então a gente tem que ter cuidado com o nosso óculos, como a Total. gente tem cuidado com tantas outras coisas que nós temos. Um aparelho de celular, por exemplo, a gente envolve naquela capa, a gente tem Capa, todo aquele película. zelo, película, né? Alguns, enfim. Então, é o cuidado, o zelo com o óculos, né? Desde o momento de limpar, porque me perguntam muito, sabe, César e Patrícia? Aquele líquidozinho e tal, não sei o que, pode limpar? Não, aquilo lá você pode até ter, para um caso de uma extrema necessidade, você não encontra mais água, né, potável para você lavar o óculos, vai lá, mas sabendo que está correndo um risco. O que é o correto? O correto realmente é você hoje, até por causa da própria tecnologia que está imbuída tanto nas lentes quanto nas armações, é lavar o seu óculos. Sim. Ah, mas eu não moro em praia, em litoral, eu moro no interior, mas você sua do mesmo jeito. Sim, né? exato. Então, existem as intempéries, existe o sol, enfim, que o correto é sempre estar lavando o óculos, né? O zelo. Estou muito feliz, né, dessa passagem do César através da Safilo contribuindo com a gente, especialmente pela questão da gente ter nas Óticas Visão essa diversidade de marcas, de possibilidades, de oportunidades. Quero te agradecer bastante em nome das Óticas Visão. Fiquei muito feliz em nome do time comercial também. Todos que fazem cada venda valer a pena, né? Porque tudo que a gente falou aqui vale a pena. Uhum. O que a gente pensa no final é o sucesso do cliente. Ô Patrícia, antes da gente até finalizar, eu queria trazer um ponto aqui, a questão de apresentar um produto de luxo, né? A gente falou tanto de luxo, a gente vem falando de luxo, né? E como apresentar isso? Como fazer com que o cliente enxergue esse valor? Então, desculpa até entrar com esse ponto aqui agora, mas acho que é importante a gente ressaltar. Hoje, o cliente que ele busca um produto de luxo, ele quer uma exclusividade. Sim. Né? Quando eu pego um produto, por exemplo, de acetato, que ele é um tartaruga, por exemplo, igual esse seu, que é um acetato que tem um trabalho diferenciado, nunca vai ter um óculos 100% igual. Porque o acetato ele é cortado cada hora, o detalhe vai estar no lugar. Então, não é um produto 100% igual, é a exclusividade de uma marca de luxo. Uhum. Se ele tem aplicação de qualquer uma renda, por exemplo, ele também vai ser 100% um produto que um diferente do outro, porque ele vai ter essa exclusividade. Mas a forma de você apresentar o produto, a forma de você contar a história do produto. História agrega valor ao produto. Com certeza. O famoso storytelling. Então, assim, hoje, quando o cliente chega e fala assim, qual é o preço? Posso te falar sobre a marca? Posso te falar sobre Tommy Hilfiger? Quem que é o Tommy? O que ele fez? Você sabia que ele vendia calça jeans customizada? Então, você começa a dar valor ao produto. Uhum. Né? E aí, quando você vai falar o preço, o cliente espera um valor muito maior. Então, a forma que você apresenta o produto, ele vai valorizar. A forma que você até acompanha junto com o produto. Se você, olha, vou te servir um café aqui, porque você vai ver, sabe, você trazer esses momentos de atendimento diferenciado. Isso tudo valoriza. O cliente que busca luxo, ele quer essa exclusividade, ele quer ser diferente dos outros. E eu vou aproveitar para fazer a última pergunta, pegando um gancho nisso aí, tá? César, assim, a gente sabe que tem cliente para todas as oportunidades, inclusive preços, né? O cliente, qual o produto de entrada hoje da Safilo? Porque eu gostei muito quando você fala assim, contar uma história, né? Trazer para a vida do cliente e tal, tentar fazer essa harmonização, vou usar essa palavra, com a vida do cliente, né? Esse engajamento, digamos assim. Qual o produto de entrada que vocês têm hoje para começar a apresentar para o cliente essa possibilidade de uma aspiração, né? Um aspiracional dele, de grifes maiores, de marcas melhores, de grifes para outras oportunidades, para outros momentos?
Então, hoje eu vou como falar... como é que você sugere aí para a gente trabalhar essas peças? Na verdade, assim, hoje o cliente que ele quer comprar uma grife, ele vai ter que fazer um investimento. Né? Hoje eu não posso colocar uma grife com um produto muito acessível, Sim. porque até eu perco o valor da própria grife, né? Nem eles me permitem fazer isso. Se vê eu praticando um produto muito abaixo do preço que eles sugerem, eles retiram isso da gente. Mas hoje eu tenho um produto que você pode começar a entrar em questão de qualidade, né? Por exemplo, eu tenho um Polaroid que é um produto nosso de entrada, que já tem a qualidade, eu vou trabalhar tanto com injetado quanto com acetato, e depois eu vou ter Seven Street, que é muito focado na questão da tecnologia, do conforto, né? Para aquele público que exige isso. E aí eu vou entrando em questões de grife, né? No caso eu vou ter Tommy, que é uma marca hoje muito desejada, que todo mundo busca, né? Todo mundo conhece. E aí eu vou entrando com as grifes um pouco com valor mais acessível, mais agressivo. Mais agressivo. Porém, hoje o cliente que ele fala, eu quero uma grife, se você conta a história, mostra o valor do produto, quando você fala o preço para ele vai ser atingível. É a forma mais acessível de você entrar para o mercado do luxo, né? E sem contar que a gente ainda faz em suaves prestações, né? Exatamente. Então, assim, hoje no Brasil é muito fácil a gente poder comprar um acessório de luxo. Mas hoje a nossa grife que nós temos hoje que vocês trabalham, no caso é Tommy, é Pierre Cardin. Sim. Pierre Cardin tem um preço de entrada, um preço muito bom de entrada, que né, veio para o portfólio, voltou para o portfólio da Safilo, e ele veio com um posicionamento de preço, porque realmente é uma grife, e ela tem que ser tratada como uma grife, porque hoje tem toda uma história de Pierre Cardin. E é uma marca hoje, uma grife que você pode ter aí como entrada para o mercado do luxo. Show de bola. Bom, eu acredito que a gente, né, por esse tempo aqui, foram um pouco mais de 30 minutos, mas eu acho que muito bem vividos, né, Patrícia? Eu acho que esclareceu muitas coisas, né? Pegar aqui, beber um pouquinho dessa água que jorra dessa fonte aí do mercado de luxo e tal, né? Da paixão que ele Mas tem, né? aqui é um ajudando o outro, né? Eu acho que você falou uma coisa agora muito importante, paixão. Eu sou apaixonado pelo mercado de luxo, eu sou apaixonado pela empresa que eu trabalho, eu sou apaixonado pelo produto que eu vendo. Pronto. Isso faz a diferença. Isso faz total diferença. Se eu não gostar do meu produto, eu não vou conseguir te vender. Sim. E o cliente percebe. Percebe, com certeza. Se eu não uso o meu produto, eu não vou conseguir te vender. Sim. Né? Não dá. Então, assim, é muito bom. E o que vocês fazem hoje para o grupo de vocês, isso de muito orgulho, porque eu vejo o quanto isso envolve investimento de tempo, né? De investimento financeiro. Por quê? Para ter uma equipe diferenciada. Hoje o consumidor ele quer um diferencial. E vocês estão oferecendo isso, então isso é muito bom. Show. Aqui nós cuidamos do nosso time, né? Proporcionamos essa experiência interna de capacitação. E quando a gente contrata, a gente busca muito encontrar pessoas que gostem de trabalhar em ótica. Que sejam vendedores, né, habilitados, mas que possam ter a competência de se desenvolver também, de nunca se esgotar, né? De saber que já domina tudo, que já sabe tudo. Pelo contrário, a gente busca pessoas simples, mas que são apaixonadas pelo que fazem. A paixão move, né? São 50 anos de Ótica Visão, e aí a gente tem muita história para contar de cliente que entrou, que queria uma coisa e que foi encantado por uma grife, por uma marca, por um atendimento consultivo, que entendeu, sabe, o que aquele cliente queria naquele momento, e a gente casou, né, uma coisa com a outra, como a gente diz aqui no cearês, né, com a fome, com a vontade de comer. E a gente tem grandes depoimentos de clientes que realmente tiveram suas vidas transformadas, e eu acho que a ótica até porque nós trabalhamos com a visão, né? É uma forma de você transformar a vida das pessoas, né? Até no próprio autoconhecimento físico, exterior, que ela pode ser, né, Patrícia? A gente tem aquela nossa amiga, né? Vários amigos, vários indicados, vários clientes que passaram por essa experiência de uma autoestima, uma melhor autoestima por causa dos óculos, né? Que mudam os seus conceitos. Resgate, né? Muda muito, Os né, resgates, gente? os resgates.
Então é isso, meu povo. Espero que esse encontro aqui tenha servido para cada vez mais trazer esse apaixonamento pelo nosso segmento óptico, né? Então, valendo cada palavra, cada instante aqui da Patrícia, do César, que estiveram aqui nesse momento com a gente para tentar esclarecer e trazer para a nossa vida, para a nossa rotina, um pouco mais sobre o mercado eyewear, né? O mercado de óculos, envolto nesse movimento com base na venda consultiva, né? O se importar com o cliente, não o produto pelo preço, mas assim, vendermos o valor daquele produto para o cliente, entendermos, investirmos tempo no atendimento com o nosso cliente. A gente não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. É entender o cliente, fazer as perguntas corretas, deixar o cliente à vontade, né, César, né, Patrícia? Sim. E com isso a gente conseguir oferecer para ele o que tem de melhor dentro da empresa, né? No Grupo Óticas Visão a gente preza muito por isso, né? Cada cliente importa. E o trabalho é esse, é formação, é educação. Muito obrigado, César Fernandes, em nome da Safilo, né, que representa a Safilo aqui. Patrícia Cordeiro, que já está com a gente aqui todo dia. Muito obrigado também pelas suas palavras. E a gente do Grupo Óticas Visão se sente muito envaidecido por essa troca e por essa oportunidade de levar aos nossos visionários, né? Essa oportunidade de estar sempre agregando. Ok? Legal. Muito obrigado, pessoal. É o primeiro podcast? É o primeiro podcast. E eu estou fazendo parte desse primeiro podcast. Exatamente. Isso é uma honra. Nosso primeiro podcast. Eu quero agradecer o convite. Eu espero que esse bate-papo seja valioso. Eu acredito que todo conhecimento, quando a gente adquire e replica, ele pode trazer bons frutos. Então, se eu tenho uma dica, é que seja apaixonado pelo que faz. Seja apaixonado pelo produto que você vende. Seja um óculos, seja uma lente, seja um relógio. Seja apaixonado. A paixão vai fazer com que você venda o produto. Como eu falei, eu não conhecia sobre óculos. E eu fui buscar me apaixonar. Hoje eu sou apaixonado, eu sou movido a isso. Né? E uma vez que a gente a paixão o óculos, a gente nunca mais sai. Então, obrigado aí pelo convite. Obrigado pela recepção. É um prazer sempre voltar aqui e poder estar junto de vocês. Nosso primeiro podcast. Júnior, me Suas permita. últimas considerações, Patrícia Cordeiro. Olhe, o que eu mais quero deixar como dica é que a experiência da entrega dos óculos seja tão formidável quanto do primeiro contato com o cliente, que foi quando ele escolheu a armação, escolheu a lente, né? Que ele passou a iniciar essa relação de confiança. Meu desejo é que vocês cuidem tão bem disso, ao ponto de, no dia da entrega, ser melhor ainda. Sim, isso aí. Sim, é isso. Ok, pessoal? Ok. Obrigado pela presença e vamos junto, né? É isso.